Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo, mais uma vez com os senhores para falarmos sobre essa ciência incrível que é a unificação da teologia, a filosofia e a ciência, uma unidade transdisciplinar que fez com que essa escola de pensamento, que Kepp criou, Norberto Kepp criou, desenvolveu, ela pode ser aplicada a todos os campos do conhecimento da vida humana, principalmente quando agora nós temos já desde 1995, quando esse livro foi definitivamente publicado, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. Este livro, Dr. Kepp fez essas pesquisas mais na Europa, Começou na Inglaterra, depois se aprofundou na França e terminou em Portugal, onde ele publicou a primeira edição desse livro. E esse livro, gente, A Ciência da Energética, ela explica absolutamente tudo o que acontece no universo, material e transcendental e espiritual. Então é uma ciência fascinante, E nós temos aqui nos nossos cursos, da Faculdade Trilógica, em todas as disciplinas, nós acabamos colocando a energética, porque ela é que vai nas primeiras causas, na explicação todinha, ela é baseada na metafísica desinvertida, portanto, é diferente, os princípios são diferentes da física tradicional. É uma física verdadeira para todo esse milênio que a gente ainda vai viver, de paz, de desenvolvimento, milênio magnético, vamos dizer assim. Então, isso também se aplica principalmente à nossa vida psíquica, ao nosso ser, ao que nós pensamos, sentimos, fazemos, como que a gente adoece, como que a energética explica as doenças mentais, as doenças orgânicas. Isso tudo é maravilhoso e dá muita esperança, porque é a forma de a gente comprovar realmente dados da revelação que até hoje ficaram só no nível da fé cega, da fé sem a razão. Não, a energética faz com que a fé seja totalmente ressonante com a realidade. Então, o ser humano tendo fé na realidade, comprovada pela ciência. Você lembrou bem essa questão, da ciência, que eu sempre falo que o que existe, que chamam de anticristo no mundo, é dessa ciência tradicional. E o primeiro, anticristo realmente verdadeiro que o mundo teve, que ensinou uma ciência errada de início, é Isaac Newton, É o inglês. Por que ele ensinou uma ciência tão errada? Porque ele partiu do estudo da matéria, do átomo. Então, Isaac Newton, ele criou uma ciência sobre a natureza, praticamente, a partir do átomo, como sendo, assim, o primeiro elemento que existiria, vamos dizer, na natureza, E não é o átomo. O primeiro elemento que a natureza recebeu e se formou foi a energia. Então, não é a ciência do átomo que é a verdadeira, a física, como fala.
a física, o estudo da física foi visto assim ao contrário. Então, a gente pode dizer que o Isaac Newton, ao lado, né, do gênio dele, da capacidade, ele criou uma ciência invertida. Então, essa ciência invertida é achar que tudo veio da matéria, que a criação foi de início material e não espiritual e não assim psicossomática, como fala. A gente pode dizer o seguinte, que de início, né, além do Isaac Newton, vamos dizer, quais são os 3 gênios anticristos que o mundo teve. Além dele foi o Sigmund Freud. Por quê, né? Porque o Sigmund Freud era ateu, era filho de pais assim religiosos e ele negou Deus. Então ele fez uma tecnologia formidável para tratar de doentes, como médico que ele era, mas ele fez uma teoria totalmente errada, porque ele não colocou Deus, né, e os elementos assim espirituais como fundamentais. Então a gente pode dizer o seguinte, né, que a medicina, né, doutora, a medicina estuda o ser humano só a partir da matéria, do orgânico, né? A partir do corpo. Então, em geral, a psicossomática não foi desenvolvida. E alguns autores que começaram a desenvolver foram abafados pela orientação da faculdade, pela orientação universitária, que não colocou a parte espiritual, que é a psíquica, como fundamental. Então, eu posso dizer o seguinte, que nós, quando estudamos, né, a questão médica, medicina, então nós não estudamos o que causa as doenças, né? O que causa a doença não é o corpo, mas é, vamos dizer de um modo assim tradicional, a alma, a vida de sentimentos, a vida de pensamento, a vida praticamente espiritual. A doutora, qual é o seu nome? Julieta. Julieta. Está de acordo? Totalmente, doutor Kepp. A gente percebe claramente, né, uma emoção descontrolada, ela já gera uma série de sintomas muito variados. Depende do órgão de choque que a pessoa tem mais fraco. Então, alguns vão ter um sintoma na garganta, outros vão ter um sintoma no estômago, outros podem ter o sintoma no coração, mas foi sempre aquela emoção de raiva, medo, tristeza, oposição ao bem, que distorcionou a energética e a célula, o órgão, vai mostrar essa distorção também. Lembrar, doutor Kepp, uma doença que tem muito agora, né, doutora? Doenças de coluna, doença de dores lombares. Ontem eu estava ouvindo um cliente meu falando que ele tinha uma dor lombar terrível, a vida toda, torturado, e que depois de uma sessão de análise, a coisa desapareceu. E ele fala, meu Deus, mas que é isso, essa ciência do Dr. Kepp? Parece milagre, mas é ciência, né? Então, desapareceu a dor lombar dele, que ele tomava tudo quanto era medicação e não conseguia solucionar. E uma ciência do senhor, Dr. Kepp, faz a pessoa estar de volta a essa energia. Mas você explicou a esse cliente por que é que ele, assim, numa simples sessão, melhorou?
porque ele aceitou uma consciência de uma patologia que ele estava escondendo. Então, ele está numa tensão, né? Nervosa. Ele aceitou. Então, ficou doente por isso. E se relaxando, se descontraindo, ele perdeu essa dor. Isso, exatamente. Agora, é interessante, né? Porque essa energética... É tão bonito estudar isso, porque às vezes todo pensamento e todo sentimento e toda intenção, inclusive que está escondida lá atrás, mas está lá, ela é uma energética dissonante, deformada, que está atuando no organismo. Então, se a pessoa não vê aquilo que está ali causando aquela patologia energética, a ideia patológica, o sentimento, ela não sara. Pode tomar remédio, fazer exercício, o que for, não sara. Eu escrevi este livro há muito tempo, veja bem, A Medicina da Alma. Então, todos estranharam, né? Mas o que é isso? Tratar da alma agora? A alma, todo mundo acha, né? No sentido filosófico, que é perfeita, que a alma praticamente não tem nenhum defeito, mas todo defeito, toda imperfeição vem da alma, que se manifesta, é claro, né, nas emoções assim, vamos dizer, erradas, e nos pensamentos errados. A gente tem aqui um ex-padre, né? O senhor quer falar alguma coisa? São conhecimentos, Dr. Kepp, que estão ainda distantes do mundo religioso. O mundo religioso não tem consciência desta questão, do quão importante o tratamento da alma, por exemplo, deve envolver psicoterapia. A pessoa buscar se conhecer, buscar ter consciência da sua patologia, da sua inveja, da sua inversão, teomania, por exemplo, inclusive chegando ao ponto de perceber que se trata também de psicoespírito-patologia, ou seja, faz pactos com o demônio, permite que o demônio entre na sua vida. A gente pode recorrer agora, né? Vou falar com o César, que é um físico, que deixou de ser físico para agora ser energético, né? Então, a física não explica quase nada assim desses fenômenos que existem na natureza, mas sim a energia. É verdade, César? Totalmente, Dr. Kepp. Eu gostaria de mostrar esse livro aqui, que o senhor já mostrou antes, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. Aqui vocês vão poder ter uma ideia de que, por exemplo, a física está invertida, porque imagina o seguinte, a matéria ela não é origem de nada. A matéria ela é consequência de uma energia que existe no universo inteiro. E essa energia ela é emanada do ser divino. Então toda a criação é divina. Por quê? Porque foi feita pela energia emanada de Deus. Só que o que acontece com a matéria? A matéria é uma condensação dessa energia, é a energia numa forma de vibração mais baixa. Como a física só lida com isso aqui, ela acha que isso aqui é a origem de tudo, e não que ela é consequência. Então eles fizeram uma ciência muito particular e muito reduzida da realidade. Por isso que essa física não consegue explicar os fenômenos mais incríveis do ser humano, como, por exemplo, os chamados fenômenos paranormais, a telepatia, a clarividência, vidência, entre outros tantos fenômenos que são descartados da ciência, na verdade eles fazem parte da ciência. E que com essa ciência que o Dr. Kepp desenvolveu agora, a física desinvertida, que ele deu o nome de energética, a gente consegue entender todos esses fenômenos e explicar, inclusive aqueles milagres que são descritos na Bíblia e nos textos teológicos. Entende? Então quer dizer que é uma ciência extremamente abrangente, essa ciência da energética. Sugiro aos senhores que leiam esse livro, então. A gente pode dizer, né, César?
inclusive avisando os físicos que o corpo, a massa, como fala na física, a massa é energia. A massa, o corpo, né, o organismo, ou então a matéria, é um tipo de energia e não de substância. A única substância realmente que existe, que é fundamental, é Deus. Então, o que acontece, né? É que essa questão de colocar a ciência como vindo do elemento físico é totalmente errado. É uma ideia, vamos dizer, anticristã, anti-Deus, né? É por isso que, em pouco tempo, a questão, por exemplo, da física esgotou o assunto que tinha. Por quê, né? Porque o fundamento de tudo não é o físico, mas é a energia que existe. A doutora quer falar, Heloísa? Então, o que o senhor está comentando que o corpo é energia condensada. Então, nossos dentes são energia condensada. E a cárie dentária ocorre pela questão emocional, muita raiva, tensão, angústia, ansiedade, diminui a vibração do dente e ele começa a se desintegrar. A cárie dentária é causada por emoções negativas não conscientizadas devido à desintegração, abaixa a sua vibração. Então, nosso corpo inteiro é energético e a doença ou a saúde vem da alma, da nossa energia. Eu queria falar o seguinte. A nova física da metafísica desinvertida, energética, é o livro do Dr. Kepp. E que algumas pessoas precisam de uma explicação a respeito desta ciência desinvertida. Porque aqui ele faz referências assim a todo esse mundo científico. Então, nós fizemos, uma ocasião, um grupo de estudo internacional que a gente fazia entre os engenheiros. Aqui em São Paulo, estava eu e os 3 engenheiros que desenvolveram o Kepp Motor junto com o Dr. Kepp, que estudam a nova física com o Dr. Kepp, fazem parte da equipe dele, e um grupo de americanos lá nos Estados Unidos para quem a gente transmitia esses dados todos os sábados de manhã, e foram aulas teleclasses, né? Maravilhosos em torno deste livro aqui. Então, aqui a gente pegava os capítulos, estudávamos, e aqui tem a transcrição dessas aulas, com os comentários dos engenheiros, os meus comentários, e fazendo a relação desta ciência de Kepp e a psicanálise de Kepp. Quer dizer, a união é a energia da consciência explicada de uma forma bem didática, que qualquer pessoa pode entender. Eu realmente, aqui tem uma joia escondida, porque foram grupos de discussão sobre este livro, grupos de estudo e de aplicação desses conceitos, né? Então, acho que vale a pena, viu? Tem um livro, né, Cláudia? Olha aqui, Sociopatologia. É uma ciência que praticamente eu descobri. Que ciência que é essa, né? É de estudar não só o ser humano doente, mas a sociedade doente. Então, tudo que a sociedade foi assim organizada, foi criada, foi feita por indivíduos doentes, de maneira que a física é uma doença da energética. A física é uma espécie assim de eliminação da energética. A questão da medicina não estuda a questão da alma, então é uma ciência não completa, é uma ciência falsa, então, como está sendo organizada. Então, a gente pode dizer
que os 3 gênios anticristãos que organizaram o mundo moderno, olha, Sigmund Freud, a Karl Marx, que estudou a questão social, né? A questão do trabalho, Karl Marx e esse Isaac Newton, eles criaram uma ciência assim anticristã, portanto, criaram uma ciência, vamos dizer, não totalmente falsa, mas pela metade só, uma ciência baseada na matéria. E a matéria não é matéria como todo mundo pensa. A matéria é um tipo de energética. Então, é por isso que a carne, o corpo, né, se decompõe com o tempo, até os ossos, né, pode virar pó, de maneira que, se fosse substância, seria eterno, mas não é, é uma questão energética, então deixa de existir um dia, de maneira que a questão da ciência foi criada para, vamos dizer, eliminar justamente o criador da ciência, que é Deus, para tirar ele fora e colocar o ser humano. Então, é muito importante que as pessoas que estudam ciência vejam que ciência, quer dizer, experimentação sem teologia, teologia é estudo divino, né? Estudo do ser espiritual. Sem, portanto, esse estudo da espiritualidade, a questão da energia, a criança, vamos dizer, uma criança que nasce é fruto da energia e não de matéria. Então, o ser divino, assim, vamos dizer, só podia criar o que é divino. Veja a questão divina aqui que eu pus neste livro, né? O reino divino. Nós vivemos não como Aristóteles falou, como animais. Ele falava, o ser humano é um animal racional. Nós não somos animais. E como poderia ser racional um animal? Já o nome animal tira a possibilidade de ser equilibrado, racional. Então veja que até a etimologia, a questão das palavras, foram usadas de uma maneira errada. Então, não só, olha, a medicina trata o ser humano só uma parte do que ele é, e a parte menos importante, que é o corpo. 90% mais ainda é energia, né? Não é matéria. Então, a medicina só cuida dessa parte. Vamos dizer que não é o fundamento de todas as doenças. A física, o Isaac Newton, né? Ele deu o nome de física ao estudo do que é energética. E o que mais, né? Todos os estudos, além de medicina, além da física, além da psique, né? Até a psique tentaram, assim, materializar, mas é claro que não foi possível. Terminamos o programa, né? Até a próxima. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp.
psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de KEP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.